Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila. Este é o canal Brasileirices, um canal de cultura brasileira e português para o mundo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que eu sei que vocês gostam muito, que é expressões idiomáticas. Dessa vez, 12. 12. Isso mesmo? Isso mesmo, 12. 12 expressões com o verbo por. Um verbo que eu sei que vocês geralmente não gostam muito, porque é um verbo bem difícil, uma conjugação estranha, mas o tema desse vídeo surgiu a partir da Brasilive, as nossas lives que acontecem toda sexta-feira, 12:30 de Brasília, aqui no canal Brasileirices. A nossa Brasilive da última semana, nós fizemos uma prática com todas as conjugações do verbo por. E no final, já não estava com muito tempo, eu falei para vocês que temos algumas expressões idiomáticas com o verbo por e combinei com vocês que eu faria esse vídeo aqui com um pouco mais de calma para mostrar para vocês. Então, se você quiser praticar mais a conjugação do verbo por, presente, passado, futuro, imperativo, subjuntivo, nós fizemos uma aula ao vivo somente sobre esse tema. É a Brasilive número 20, tá bom? Então você pode voltar aqui no histórico do canal, porque todas as lives são gravadas. Então hoje a gente vai falar sobre expressões idiomáticas, expressões que utilizam o verbo por. Vamos lá? Bom, então vamos lá com o nosso querido verbo por, um verbo extremamente irregular, o único verbo em português que termina em OR, todos os outros verbos, o infinitivo deles será em AR, ER, IR, trabalhar, AR, escrever, ER, assistir, IR. E é uma conjugação bem complexa, bem difícil, mega irregular. Então é por isso que, no geral, muita gente tem muita dificuldade, inclusive brasileiros, tá? Brasileiros, às vezes, também não gostam muito desse verbo. Sinônimos para o verbo por, você pode dizer colocar, você pode dizer botar. Botar é bem mais informal, mas no geral o verbo colocar ele vai ser um pouco mais utilizado aqui no Brasil. As expressões que eu vou mostrar para vocês hoje, realmente a gente utiliza o verbo por nessas expressões, mas às vezes é possível trocar pelo verbo colocar, muitas das vezes, inclusive. Então vamos lá, porque hoje a gente tem 12 expressões com o verbo por. A primeira expressão da nossa lista é pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa. Massa, o que é massa? A massa de uma pizza, por exemplo. A massa de um bolo, uma massa. Que significa começar de fato a trabalhar, a fazer, envolver-se ativamente em uma tarefa. E o exemplo que eu trouxe para vocês é: vamos parar de reclamar e pôr a mão na massa. Também poderia ser colocar a mão na massa. Nesse caso funciona. Então, para de blá blá blá, para de mimimi e vamos fazer. Vamos de fato colocar essa coisa em prática. Então vamos pôr a mão na massa, fazer, executar, se sujar, suar e vamos pôr a mão na massa. A segunda expressão da nossa lista é pôr em pratos limpos, que significa esclarecer uma coisa, resolver uma situação,
como por exemplo, vamos tomar um café, precisamos pôr essa história em pratos limpos, ou colocar essa história em pratos limpos, né? Você fala a sua parte, eu falo a minha parte, eu dou mais detalhes sobre o que aconteceu e assim nós podemos pôr tudo em pratos limpos. As próximas duas expressões, elas são um pouco parecidas com essa que vimos agora. Então, a próxima expressão da nossa lista é pôr os pingos nos is. Eu adoro essa expressão, eu acho ela fofa, eu acho ela bonitinha. Já usei muitas vezes na minha vida também. E o sentido é bastante parecido. Pôr os pingos nos is significa esclarecer com mais detalhes uma coisa, especificar uma coisa para evitar mal-entendidos. Então, sim, é mais ou menos a ideia de colocar em pratos limpos, esclarecer uma situação. Então, a gente poderia dizer que está na hora de pôr os pingos nos is e resolver essa confusão. Os pingos, né? Aquele pontinho que tá em cima da letra I. Eu também posso colocar os pingos nos is, é a mesma coisa. Então, essa é a expressão, esclarecer algo, pôr os pingos nos is para resolver uma confusão, um problema. E número 4, também bastante similar, que é pôr as cartas na mesa ou colocar as cartas na mesa, que significa ser franco. Você vai revelar suas intenções, os seus planos. Vamos pôr as cartas na mesa e discutir o que realmente cada um quer, né? Bastante semelhante também, mas aqui um pouco mais com essa ideia de você ser transparente, sincero e franco, mostrar o que você quer, alinhar as expectativas, mostrar os seus ideais, seus objetivos, o que você entendeu de uma situação também, né? E a outra pessoa também vai fazer isso. E assim vocês vão pôr as cartas na mesa. Ótimo. Então, expressões bem parecidas por enquanto. Agora, a número 5 não é tão parecida. Na verdade, é bem diferente. Número 5 é pôr panos quentes. Ai, nossa. Pôr ou colocar panos quentes é amenizar uma situação tensa. Tentar acalmar os ânimos. Quando uma coisa tá muito caótica, as energias estão exaltadas, tá todo mundo bravo, gritando, louco. Você vai pôr panos quentes para resolver aquela situação, para mudar um pouco a vibe, a energia, a atmosfera do que tá acontecendo ali. Exemplo, ela tentou pôr panos quentes na discussão entre os dois. É aquele momento que você vai tentar fazer uma brincadeira, uma piada, relembrar alguma situação engraçada para ver se as pessoas se acalmam um pouco na discussão. Sexta expressão de hoje é a expressão pôr o carro na frente dos bois. Também já vi essa expressão com a palavra carroça, pôr a carroça na frente dos bois, que é fazer as coisas na ordem errada. Ou seja, quando você se apressa antes da hora. Então, a gente tem os bois e a gente tem o carro ou a carroça, né? Os bois vão na frente e o carro vai atrás. Então, se você muda a ordem, se você põe primeiro o carro na frente dos bois, você não vai andar, né? Então, é exatamente essa a ideia dessa expressão, né? Fazer as coisas na ordem errada. Você não pode pôr o carro na frente dos bois.
Então, não vamos pôr o carro na frente dos bois. Precisamos planejar antes de agir. Expressões bastante utilizadas no universo do trabalho. Para vocês que sempre me pedem expressões de português para o mundo business, para o mundo empresarial, para o mundo corporativo, essas expressões que estamos vendo hoje são bastante úteis em situações de trabalho, em situações de planejamentos e resolver problemas. Todas essas são realmente bastante úteis para vocês. Sétima expressão de hoje é super boa, adoro essa, que é pôr a mão no fogo por alguém. É bastante visual essa expressão, acho que você pode imaginar um fogo, uma fogueira, e você vai pôr a mão no fogo por uma pessoa, por alguém. Interessante. Isso significa confiar plenamente, confiar 100% em alguém. Então, geralmente, nós vamos usar essa frase dizendo que eu não ponho ou eu não coloco a mão no fogo por alguém, para dizer que eu não confio nessa pessoa, ou para dizer que sim, eu completamente confio nessa pessoa e eu completamente ponho ou poria. Estamos vendo essas conjugações estranhas do verbo pôr a mão no fogo por alguém. O exemplo que eu trouxe para vocês é: eu ponho a mão no fogo pelo meu amigo. Ele jamais mentiria. Pode confiar nele. Que eu me responsabilizo. É mais ou menos isso, né? Eu coloco a mão no fogo por ele, né? E aí, gente, vocês já fizeram isso por alguém? Já colocaram a mão no fogo por alguém? Cuidado, o fogo queima. Número 8 é pôr a boca no trombone ou no mundo. Essa também é uma expressão bastante visual. Acho que dá para imaginar o que a gente está dizendo aqui. Pôr a boca no trombone, pôr a boca no mundo é denunciar, é fazer um escândalo, reclamar, falar publicamente sobre uma coisa que não está certa. Você vai, pôr a boca no mundo, pôr a boca no trombone, colocar, pode ser também, botar, todas essas expressões, tá, gente? Colocar, botar, tudo funciona. Mas, no geral, a expressão, ela é conhecida com o verbo pôr. Então, o exemplo é: ele se cansou de ver tantos casos de corrupção na empresa e pôs a boca no trombone. Ou pôs a boca no mundo. Uma expressão também bastante visual, né? Eu posso visualizar uma pessoa ou com o trombone. A expressão número 9 é pôr em xeque, cheque com X, porque não é o cheque do banco, né? Aquele papel que acho que ninguém mais faz, só os americanos. O americano adora um cheque, né? Mas no Brasil acho que quase ninguém usa cheque mais, né? Aquele papel do banco que você escreve um valor em dinheiro. Mas aqui é cheque com X, porque é o cheque do xadrez, né? Checkmate, checkmate. Então aqui a expressão é pôr em xeque, que é duvidar, colocar em risco, ameaçar também. E essa expressão, como eu disse, tem origem do jogo de xadrez. Exemplo: se continuar agindo dessa maneira, vai pôr sua credibilidade em xeque. Ou seja, provavelmente essa pessoa está agindo de uma maneira que não é muito boa, não é muito adequada. E se você continuar tendo essa atitude, se você continuar agindo, atuando dessa maneira, as pessoas vão duvidar da sua credibilidade, né? A sua credibilidade estará em perigo, em ameaça. Então você vai
pôr em xeque-mate, colocar em xeque-mate a sua credibilidade. Se você joga xadrez, você vai entender bem o que é esse movimento, né? Número 10 também é uma expressão bastante visual, que é pôr o dedo na ferida, uma ferida, um machucado que você tenha no corpo, aquela coisa aberta, que dói, infeccionada, com sangue, e alguém vem e põe o dedo na sua ferida, que vai doer ainda mais, né? Algo que já é um incômodo, já é um problema. Quando alguém põe o dedo nessa ferida, ai, vai doer mais. Então, é exatamente isso. Pôr ou colocar o dedo na ferida é abordar ou apontar um problema delicado, trazer à tona uma questão incômoda. Muito necessário, muitas vezes, aquele elefante branco no meio da sala, que ninguém quer falar sobre, é a hora de pôr o dedo na ferida e apontar aquele problema que ninguém quer falar sobre, mas que todo mundo sabe que existe, né? Acho que você sabe do que eu tô falando. O exemplo é, ela pôs, verbo no passado, pôs. Ela pôs o dedo na ferida quando falou sobre a falta de diversidade na campanha publicitária. Ela apontou um problema delicado, sensível, que as pessoas não queriam falar sobre, um problema que gera incômodos, mas ela falou muito bem. Nossa penúltima expressão é pôr lenha na fogueira. Inclusive, eu ensinei essa expressão para um aluno semana passada. E pôr lenha na fogueira, né? Lenha, aquela madeira que você põe dentro de uma lareira, dentro da fogueira também. Fogueira, aquele fogo que temos nas festas juninas no Brasil. Agora estamos falando da fogueira, mas anteriormente falamos somente do fogo. Agora é de fato a fogueira. Então, quando você põe mais lenha, mais madeira no fogo, o fogo vai continuar vivo, ele vai ficar mais forte, mais intenso. E a expressão é exatamente isso: incentivar ou aumentar um conflito ou uma discussão. Amo, adoro. A situação já tá tensa, né? Já tá aquele clima de briga. Você não vai pôr panos quentes na discussão. Inclusive, eu deveria ter colocado essa expressão logo abaixo de pôr panos quentes, porque é o contrário. Pôr panos quentes é amenizar, né? Tranquilizar, abaixar a energia. E pôr lenha na fogueira é o contrário. É eu quero mais, eu quero briga, eu quero confusão, eu quero caos. Incentivar, aumentar o conflito, aumentar a discussão. Então, não adianta pôr lenha na fogueira. Isso só vai piorar a situação, né? Aqui uma coisa mais negativa, para não incentivar essa discussão, para não aumentar, não intensificar. Ou você pode dizer que sim, vamos colocar mais lenha na fogueira. Eu quero polêmica, eu quero problema, eu quero caos. Tem dia que a gente tá assim, né? Amo. E finalmente, nossa última expressão é sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Tenta imaginar essa situação. Eu não vou tirar e eu não vou pôr. Então, interessante aqui pra gente pensar o contrário de pôr. Pôr, colocar, botar, tirar, retirar, remover. Então, sem tirar nem pôr é algo que exatamente como está. Exatamente igual. Como assim? Ela vai ser usada para indicar que uma coisa é feita ou dita sem mudar, sem alterar absolutamente nada, sem acrescentar, sem retirar qualquer detalhe. É o que é,
exatamente como é. Exemplo, ela contou a história para os amigos exatamente como eu tinha contado. Detalhe por detalhe, igual, exatamente igual, sem tirar nem pôr. Igualzinho. Tá bom? Muito bem, gente, essas foram as expressões que eu me lembrei. Se você se lembrar de outra expressão com o verbo pôr ou colocar, que eu não falei nesse vídeo, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários. Para a prática ficar ainda melhor e você conseguir praticar ainda mais o seu português, eu recomendo que você tente fazer algumas frases aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Pode escrever que depois eu vou olhar e corrigir tudo para vocês, tá bom? Bom, eu falei das Brasilives, então não deixe de participar, porque, como eu disse, toda sexta-feira, 12:30 de Brasília, nós estamos aqui no YouTube ao vivo para fazer exercícios, fofocas, falar das notícias, atualidades. Então esse é um encontro semanal que eu tenho com vocês e foi por causa desse encontro da última sexta-feira que falamos sobre o verbo pôr que surgiu a ideia desse vídeo de mostrar as expressões idiomáticas com o verbo pôr para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa. Muito obrigada, a gente se vê por aqui, a gente se vê lá no Instagram, @canal Brasileirices. Não deixe de seguir o Brasileirices lá no Instagram e também aqui embaixo, na descrição deste vídeo, você pode acompanhar o link da revista Brasileirices para você poder comprar, conhecer mais da cultura brasileira e apoiar o nosso projeto. Você também pode ver os links dos meus vídeos, videoaulas, e-books, jogos e vários outros materiais de português para estrangeiros que eu produzi. Obrigada, beijos e até a próxima!